Deus me falou ontem sobre, sexta pela manhã, sobre levantar uma proteção especial para a família. Você diz amém? Levantar uma proteção especial sobre a família. Eu sei que tem muitos jovens aqui na igreja. Então esses jovens devem iniciar um tempo de orar também pelas suas famílias. E orar pelas famílias que vão constituir em nome de Jesus. Porque todos os jovens dessa igreja vão casar. Amém? Esse amém foi assim, de quem não quer dar muita bandeira, né? Assim, não vou mostrar que eu estou querendo muito, mas eu sei que está. E Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Eu vou casar todos os jovens dessa igreja, em nome de Jesus. A não ser que você queira que outro pastor case você, mas eu vou estar presente, pelo menos. E eu tenho uma consciência. Eu sei que às vezes, preste muita atenção, falar sobre família não chama a atenção de alguns irmãos. Alguns talvez digam, mas nem é minha necessidade, eu sou sozinho na vida, enfim. Todo cristão precisa entender o valor da família. Todo cristão. Todo bom cristão. Todo verdadeiro cristão precisa entender o valor da família. Em Gênesis 3, que eu pedi para você abrir, nós temos o registro da primeira ação de Satanás no planeta Terra. Eu disse que é o primeiro registro. Eu não sei se houve antes, mas este é o primeiro registro. E eu quero mostrar para os irmãos, como Deus me mostrou na sexta-feira pela manhã, que não foi só um ataque diabólico para fazer Adão e Eva pecarem. Foi um ataque contra uma família. Os irmãos entendem? O primeiro ataque do diabo na terra foi contra uma família. O diabo odeia a família. E ele, através da queda da raça humana, vai gerando no coração dos homens filosofias, ideias contra a família. O diabo hoje não precisa se apresentar de chifre, de rabo e de tridente para destruir uma família. Ele só precisa entrar pelo que se ouve, pelo que se vê, pelo que se sente, pelo que se toca, pelo que se crê. Ele entra pela mídia, ele entra pelas más conversações que corrompem os bons costumes. Ele entra sorrateiramente, ele entra suavemente, ele entra disfarçadamente. E o propósito dele continua sendo atacar e destruir os indivíduos e as famílias. Nós vemos nesse texto uma orientação muito clara, e a palavra de Deus, que é a verdade, ela não omite os erros dos homens e das mulheres de Deus. Não é verdade? A gente conhece os pecados da maioria dos homens da Bíblia, não é? Porque a Bíblia não omite. E não omite com um propósito. Para que nós saibamos, tenhamos consciência
de que ou nós nos firmamos e dependemos de Deus, ou nós caímos. Mas não é desejo de Deus que nós caiamos, é desejo de Deus que nós fiquemos firmes. Eu amo o final do Sermão do Monte em Mateus 7, quando Jesus diz que aquele que é prudente ouve e pratica a palavra de Deus, constrói a sua casa sobre a rocha. Esse é o nosso propósito. E como vosso pastor, com muita honra e muita alegria, essa é a minha missão entre vós. Trazer firmeza na palavra. Alguns vão gostar, outros não. Alguns vão receber, outros não. Alguns vão embora, outros ficam. Alguns não se identificam, outros recebem. Mas eu preciso permanecer na minha missão. E a palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará.
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins com espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amados, nós vemos nesse texto que o diabo, primeira coisa que já quero trazer aqui, o diabo distorce a palavra de Deus. O diabo distorce a palavra de Deus. E isso me faz lembrar quando Jesus conta a parábola do semeador, e ele diz que a palavra que é semeada, que é lançada por ele, algumas vezes cai à beira do caminho, e vêm as aves e comem. E quando os discípulos perguntam o que aquilo significaria, Jesus diz que muitos recebem a palavra, mas Satanás a rouba do coração. Aqui Eva é abordada por Satanás, que usa a serpente. A gente acredita que a serpente não era como hoje nós vemos, rastejando, asquerosa, não é? Eu não gosto de cobra. Eu respeito, mas não gosto. É asqueroso, é amedrontador, não é? E talvez esse animal era belo. Vem a Eva e faz uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Mas veja o que é que o diabo põe nessa pergunta. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eu pergunto, irmãos, foi isso que Deus tinha dito? Não. Pelo contrário. Deus tinha dito, comam de todas as árvores. Mas a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, vocês não vão comer. Deus põe ali um parâmetro para que o homem que tinha livre arbítrio, a essa altura, pudesse escolher adorar e obedecer a Deus por livre vontade. Deus não tinha colocado uma programação dentro do DNA do homem para que ele fizesse isso automaticamente. Deus faz com que o homem escolha adorá-lo, servi-lo e andar na sua presença. O diabo já vem para Eva distorcendo a palavra de Deus. Mas veja, de alguma forma, ele traz a ela a palavra de Deus. Percebem? Foi isso que Deus disse? O diabo não mudou de estratégia, irmãos. Vamos aprender isso. O diabo não mudou de estratégia. Ele quer distorcer a palavra de Deus para continuar nos atacando. Jesus diz que o diabo é pai da mentira e mente desde o começo. É enganador. O diabo vem e diz, foi isso que Deus disse para não comer de nenhuma dessas árvores? Só que, queridos, quando Eva responde, ela não sabe, presta atenção, isso é o segundo ponto, ela não sabe responder com precisão o que Deus tinha dito. Percebem isso?
Vejam o que ela responde. Ah, não, nós podemos comer das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e ela acrescenta algo que Deus não havia dito. Ela diz, nem toquem nele. Eva não sabe responder com precisão o que Deus tinha falado. E aqui ela começa a escorregar. Primeiro porque começa a ouvir Satanás distorcendo a palavra. Segundo, porque ela não sabe com precisão o que Deus havia falado. Vocês estão me acompanhando? Muito diferente de Jesus lá no deserto. 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo vem tentá-lo. E Jesus responde com precisão o que diz a palavra de Deus. E o diabo também para Jesus usa a palavra de Deus, distorcendo o sentido. Olha, pula do pináculo do templo, também está escrito, aos anjos dará ordens ao teu respeito. Mas quando você tem uma visão geral da palavra de Deus, uma visão ampla das doutrinas da palavra de Deus, você consegue localizar o conselho de Deus em toda a visão bíblica e responder com precisão. Jesus disse sim, né? Estou aqui parafraseando. Sim, aos anjos dará ordens ao teu respeito para guardar. Mas se eu pular daqui, eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Por isso está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É por isso que eu não pulo de paraquedas. Já tive muita vontade. Por que eu vou pular? Será que eu não estou tentando o Senhor meu Deus ao desafiar a força da gravidade? Eu penso nisso. Mas, queridos, o ataque do diabo continua. E na próxima fala de Satanás, ele faz 3 coisas. Ele põe, porque veja, ele lança uma pergunta maligna, citando o que Deus falou, distorcendo o que Deus falou. Quando ele vê que Eva não tem segurança e precisão no que Deus falou, ele faz uma distorção ainda mais grave. Ele tira o crédito da palavra de Deus, ele distorce a imagem de Deus, ele distorce o caráter de Deus. Porque ele responde, certamente não morrerão. Isso está no verso 4. Mas o que era que Deus tinha dito? Se vocês comerem, certamente morrerão. E o que é que o diabo traz aqui? Vocês não morrerão. O que quer dizer isso? A palavra de Deus não quer dizer o que ela diz. Deus está enganando vocês. O diabo é o pai da teologia liberal. Ele tem muitos filhos nessa teologia. Porque ele começa a questionar com uma análise crítica o que Deus falou, e não com uma análise literal e obediente ao que Deus falou. Vocês não vão morrer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ele vai adiante, colocando em xeque o caráter de Deus, a ordem de Deus. Ele diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão se tornar como Ele. Os olhos de vocês vão abrir. O que é que o diabo está querendo dizer aqui? Essa obediência a Deus lhe priva de algumas coisas boas. Olha, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão morrer, não. Os olhos vão se abrir. Sabe o que é que Deus está querendo? Deus está querendo esconder o ouro. Sabe o que é que Deus está querendo, Eva? Quer dizer, ela ainda não se chamava Eva. Sabe o que era que Deus está querendo? O que é que Deus está querendo? Esconder o que tem de melhor de vocês. Privar vocês.
Os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ser como ele. Serão conhecedores do bem e do mal. Satanás distorce ainda mais. Satanás põe em xeque o caráter de Deus, que é santo, é reto, misericordioso e amoroso. E diz que o que Deus falou não iria acontecer. Concordam comigo? É isso que está aí? A essa altura, irmãos, a gente tem que aprender que a gente não dialoga com a tentação. A tentação, a gente dá uma resposta firme com a palavra de Deus. Diga amém em nome de Jesus. Eva agora, ela está seduzida pela proposta do diabo. Entendem o que eu digo por seduzida? E ela vê que a árvore é agradável, atraente aos olhos, desejável para obter discernimento. Agora, o que era que Deus queria livrar a raça humana? De ter uma experiência prática com o mal. Será que Adão e Eva não sabiam o que era bom a essa altura? Claro que sim, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vou ser redundante aqui, em perfeita perfeição. Mas ela quis conhecer também o que era mal. Ela quis ter uma experiência com o que era mal. E eu quero dizer, não houve mais retorno para eles. E aqui nós estamos, milênios depois, por causa da graça de Jesus, achegados a Deus. Mas veja todo o panorama da palavra de Deus. Veja como Deus veio ao homem para resgatá-lo por causa do pecado original. Eva já está completamente seduzida. Ela olha para a árvore, é agradável. Ela viu que era atraente, desejável. O próximo passo é o quê? Toma o fruto. Come o fruto. E dá a seu marido. Não é assim? Só que no verso 7 nós vemos a palavra de Deus dizer que os olhos deles se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Estudiosos acreditam que a glória de Deus cobria Adão e Eva. Acreditam que aquela inocência que Deus tinha plantado no coração deles fazia com que eles se olhassem e não tivessem a malícia de perceber a nudez. Ou a nudez não seria algo vergonhoso, porque eles estavam em perfeita inocência. Mas esse é o fruto de conversar com o tentador. A sedução. Satanás continua atacando as nossas famílias com a sedução. Bom, hoje não é uma serpente que entra na nossa casa. Em nome de Jesus. Mas é algo talvez pior. Entra pela televisão, entra pelas redes sociais, entra pelo que a criança, o jovem, o adolescente recebe no seu ambiente de escola, entra pelo que o marido, a esposa, o pai, a mãe recebem no ambiente do trabalho, no ambiente do mundo. E aqui, antes que qualquer pessoa critique e questione isso, eu quero dizer que Jesus orou
pelos seus discípulos, dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, mas precisamos lembrar que o mundo é morto no maligno, jaz no maligno. E precisamos olhar para o mundo com olhos da palavra de Deus. Deus vem, e aqui eles já tinham percebido que estavam nus. E no verso 8 você vê que eles se esconderam de Deus. Sim? Esconderam-se de Deus porque ouviram os passos do Senhor. Mas o Senhor chamou o homem. Verso 9. O Senhor chamou o homem. Porque o homem era responsável por guardar o jardim, por guardar a sua esposa. Amados, preste muita atenção. O movimento feminista tem várias vertentes. Muitas de suas lutas necessárias. Mas esses movimentos sempre tendem ao ódio, à crítica pela crítica e ao ateísmo. E ao ódio a tudo que é mais conservador. E a palavra de Deus tem esses princípios. Quando Deus vem no jardim, Deus procura o homem, porque este homem era responsável por guardar o jardim e guardar sua esposa. A quem Deus deu a instrução de não comer aquelas árvores? Ao homem. Ele tinha a responsabilidade de passar a instrução divina para sua esposa e no futuro para os seus filhos. Concordam? Entendem? Sobre o homem, Deus colocou algo muito importante. Agora vejam. Nas ideologias que se infiltram em nossa sociedade, elas nunca começam com uma luta que não é justa. Elas começam com uma luta justa. Porém, infiltram toda sorte de ideologias malignas. Um dos propósitos do feminismo, já que eu já disse que há uma parte da luta que é justa, eu já posso falar do outro lado. É desconstruir sistematicamente a imagem masculina. Quanto mais fraco e feminilizado estiver o homem, melhor será. Mais contrário à palavra de Deus será. Então você vê na moda, você vê na estética, você vê nos papéis dentro da família, você vê na mídia, você vê nas redes sociais. Isso não é uma fala intolerante, é uma fala de quem crê na palavra de Deus como a verdade. E o que é propagado? O que é aplaudido? O que é contrário? Vejam, o machismo é pecado? É. É errado? É. Só que algumas questões relacionadas ao papel do homem, que Deus foi quem deu, e a hombridade, estão sendo escrachadas e relacionadas e taxadas como machismo. Para que haja um desequilíbrio na visão bíblica. O homem não foi feito melhor do que a mulher.
ele foi feito responsável por coisas muito mais pesadas do que a mulher. Deus deu ao homem esse nível de responsabilidades. E ele cobra do homem. Ao passo que neste engano os homens começam a ficar frágeis demais e não prestarão contas a Deus e não liderarão na terra como Deus planejou que o façam. Nós temos uma igreja que a gente pode ser exemplo do equilíbrio nisso. Nossa presidente e fundadora é uma mulher. E todos nós, homens, presidentes das igrejas, estamos submetidos à autoridade dela. Mas entendemos, inclusive ela, a posição do que é um homem sendo cabeça do seu lar. Um homem na sociedade. Então a moda tenta fragilizar o homem. A estética, a narrativa. E se você se apresenta, por exemplo, hoje nas redes sociais com qualquer coisa que lhe caracterize como algum extremo de masculinidade, você é machista. Você é intolerante. E qualquer princípio do Evangelho e da Palavra de Deus é tido como extremista. Esta é a conversa da antiga serpente de Gênesis 3, que ataca a família. Hoje cresce na nossa sociedade, isso não sou eu que estou dizendo, eu estou só reproduzindo, porque eu já vi várias reportagens. Filhos que casam e não saem da casa dos pais, porque querem desfrutar ainda das benesses financeiras dos seus pais. E o mundo olha isso como algo normal. E quando você olha, não há um pecado grave quando você vê isso, não é uma aberração. Sejamos sinceros. Mas ali há um princípio. Ali há um princípio do homem não assumir sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos. Assumir a responsabilidade de suar para ter o seu sustento. E aí vem, muitas vezes, a jovem, que vai bater no peito e dizer, eu não vou depender de homem nenhum. Essa jovem, às vezes, vai ter uma atitude de que vai ser ela que vai sustentar a casa. E na idade de ter filhos, ela não vai querer ter filhos. Porque vai atrapalhar a vida profissional dela. E ela vai se levantar dentro da casa, no papel do homem, e vai se sentir a responsável por sustentar aquela família. Pode acontecer de algum tempo a mulher sustentar o seu marido, a casa, filhos? Pode. Vejam que eu não estou nem no extremo, nem no outro. Eu estou com a palavra de Deus. Mas como Jesus respondeu em Marcos 10, quando disseram, Jesus, a gente dá carta de divórcio, como é que o senhor quer que o senhor pensa, o que é que o senhor acha? O que foi que Jesus disse? Não foi assim no princípio. Jesus voltou para o princípio. E todo crente em Deus e na sua palavra tem que entender o princípio. É entendendo o princípio que nós vamos resistir a todo ataque do diabo contra as nossas famílias. Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? Essa semana me deu uma vontade de fazer um estudo bíblico panorâmico sobre todas as perguntas que Deus fez ao homem. A Jó, ele fez várias. Cada uma mais tremenda que a outra.
E a Adão ele diz: onde estás? Porque se escondeu. Cadê você, Adão? Quando eu chegava aqui, você se apresentava diante de mim, para termos intimidade, para termos relacionamento. Onde você está? E Deus pergunta aos homens dele nessa geração: onde você está? Que eu não te acho no lugar da oração. Onde você está? Que eu não te acho debruçado sobre a minha palavra, para ouvir e seguir o meu conselho. Onde você está? Homem, onde você está? Escondido atrás de árvores, por causa do pecado. Esse chamado de Deus, apesar da minha empolgação aqui em falar, é o meu temperamento, é a minha personalidade. Esse não é um chamado de condenação, é um chamado de amor. É um chamado misericordioso. Deus não esperou que o homem voltasse a procurá-lo. Deus procurou o homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O homem responde: eu ouvi os teus passos e fiquei com medo. Porque eu estava nu. Eu me escondi. Esse é o resultado do pecado. O medo, esconder-se, porque todo pecado é praticado em meio às trevas, em meio à escuridão. De preferência, que ninguém veja, que ninguém saiba. Porque é o quê? Pecado. O de consciência mais cauterizada pega o seu pecado e escancara para a sociedade. Este não sabe quem é Deus, como diz a palavra. Mas Deus faz a segunda pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Irmão, será que Deus não sabia? Sabia. Ele sabe tudo. Ele sabia onde o homem estava? Claro que sabia. Sabia qual era a árvore, do que era, aonde ele estava. Mas Deus pergunta porque quer chamar a atenção. E a segunda pergunta é: quem lhe disse? Você não me ouviu, Adão. Você ouviu o tentador. Vocês deixaram de me ouvir. Vocês deixaram de seguir a minha instrução. Por isso estão com medo. Por isso se esconderam. Por isso perceberam que estavam nus. Preste atenção, querido. Ao invés de Adão e Eva virem a Deus em arrependimento, eles começam a trazer diante de Deus o quê? Justificativas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pecado é perdoado quando ele é trazido diante de Deus em arrependimento, pedindo perdão e reconhecendo que é pecado. O arrependimento é uma mudança de mente. E você só muda a mente se o quê? Conhecer o conselho de Deus, a palavra de Deus. Quando Jesus chega na região da Galileia, ele começa pregando o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O resultado do pecado foi que eles viram que estavam nus, cobriram-se com folhas de figueira, ficaram com medo de Deus, estavam nus e esconderam-se. E Deus disse: quem foi que disse isso a vocês? Aquele casal perdeu a chance, a oportunidade de ouvir somente a Deus.
E nós caímos nesse engano de conhecer o reino das trevas. Eu não estou falando de você conhecer as artimanhas do diabo na batalha espiritual para vencer. Porque também é necessário conhecer o nosso inimigo. Jesus dá instrução sobre o nosso inimigo. Mas daí a conhecer toda a degradação do mundo. Ah, não, mas eu preciso saber. É o mesmo sentimento de Eva. É desejável aos olhos. É agradável. Mas o fim disso é você ficar nu, com medo de Deus e se esconder de Deus. Pastor, eu vou viver alienado. Está vendo o que é que o mundo faz com a cabeça da gente? Quem diz que quem conhece a palavra de Deus é alienado? Alienado é quem não conhece a verdade de Deus. Porque esta verdadeira alienação levará as pessoas para o inferno. Sabe aquela irmãzinha, aquele irmãozinho mais simples, que às vezes nem sabe ler, mas conhece vários textos e doutrina da palavra de Deus pelo que ouve ensinarem? Ele é mais sábio do que o mais estudado filósofo ateu. Porque aquela sabedoria da palavra de Deus é como Paulo disse a Timóteo: essas letras te farão sábio para a salvação. Quem diz amém? Quem lhe disse, Adão, que você estava nu? Perderam a referência da minha voz, da minha palavra e da minha instrução? Comeram do fruto que eu havia dito para não comerem? Que eu proibi vocês de comerem? Abriram a mente para conhecer o mal? Na prática, isso gerou um prejuízo imensurável. E é isso que acontece com cada um de nós, quando a gente quer conhecer as trevas, o pecado. E a gente anda num terreno escorregadio, chamado muitas vezes de tolerância. Quando Paulo ensina aos Efésios: não comungueis com as obras das trevas, antes condenai-as. E Paulo diz para condenar obras, ele não diz para condenar pessoas. E quando nós lemos lá a orientação de Jesus à igreja de Éfeso, ele diz: vocês odeiam a prática dos nicolaítas, libertinos, podia tudo que a graça de Deus ia cobrir. Podia tudo, podia tudo, podia tudo. Há um ensino sobre a graça extrema, distorcido. Vem de um homem de Deus muito lindo, muito abençoado, mas o ensino dele foi distorcido. E que diz que crente não precisa pedir perdão a Deus. Isso é bobagem. Não precisa pedir perdão, não precisa estar se arrependendo, porque já é crente, já é salvo. E se você minimamente tem uma doutrina bíblica e evangélica na sua cabeça, você vai lembrar que quando Jesus foi questionado para ensinar os discípulos a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso tem pedido de perdão. E fica um monte de pregador usando frases de efeito. Essa semana eu vi, pastor maravilhoso, amo muito, homem de Deus. Tinha lá uma frase: Deus nunca pediu para ser o único, Ele pediu para ser o primeiro. Aí parecia que eu estava diante deste versículo na minha frente. Ouve, Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único. Irmãos,
É com a palavra de Deus que nós vencemos os sofismas, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você não vai fazer guerra com as pessoas. Sua guerra é contra o seu verdadeiro inimigo, Satanás. Mas veja, é Paulo que está dizendo, lá aos Coríntios, as nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos, ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo estava pregando a igrejas na Ásia, tão influenciadas pelo pensamento grego. Paulo sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele estava falando aos coríntios, ápice da cultura helênica. Ele sabia o que ele estava falando. Mas o homem começa a justificar e dizer o quê? Ele não chega a Deus e diz, Deus, eu comi, eu pequei, eu errei. Ele diz o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele está culpando quem? Não. Está culpando Deus. Secundariamente, ele está culpando a mulher. Ele está dizendo, foi o Senhor que me deu essa mulher. Se Deus fosse como eu, temperamental, às vezes, ele dizia, eu não falei com ela não, eu falei com você. Eu tinha dito a você. Irmãos, eu não sou assim não, viu? Eu estou brincando. Em nome de Jesus. Só sou assim contra o diabo. Aí eu sou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai à mulher. Foi o que você fez. Isso foi a serpente. Foi a serpente. A serpente me enganou. Agora, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A serpente realmente enganou Eva. Mas Adão pecou consciente. Certo? Sim. O ataque do diabo não para por aí. Você vê as maldições. Na verdade, Deus lança maldição só sobre a serpente e sobre a terra. Ele não amaldiçoou Adão e Eva. Ele colocou referências para lembrarem da queda. E depois ele tira Adão e Eva do jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se comessem da árvore da vida, viveriam eternamente no pecado. Porque era esse o estado em que eles se encontravam agora. Deus faz um sacrifício de sangue e cobre Adão e Eva com peles de animais. E ali também era uma figura do que ele faria com Cristo. O Cordeiro de Deus. Deus tomaria a justiça do seu Cordeiro perfeito e colocaria para vestir o homem. Todos nós fomos vestidos pela graça, pela justiça de Jesus Cristo. O ataque não para aí. Eu não vou ler. Mas se nós formos para o capítulo 4, o ataque contra a família continua. Desta vez, ainda mais terrível, ainda mais doloroso. Um irmão se levanta contra outro e mata. Você imagina o que é? Eu já vi alguma reportagem, alguma coisa aí, de um pai e de uma mãe diante de um filho que assassinou o outro. Que dor! Que dor! Porque é um filho. Amados, amor por filho é uma coisa fora do comum. Agora você imagina um filho morto e o filho que fica vivo é o assassino.
Que destruição terrível. Desta vez, e aqui eu quero fechar a nossa meditação. Não foi uma serpente que entrou no cenário. Agora já era a natureza caída dentro do homem. Caim era agricultor. Abel era pastor de ovelhas. E não adianta aqui a gente dizer só que Deus aceitou a oferta de Caim porque era a oferta de Abel porque era uma oferta de sangue, porque depois também Deus instituiu a oferta de cereais. Então o caminho não é por aí. Nós vemos a disposição de coração. Abel, a Bíblia diz, ele trouxe do melhor que ele tinha para Deus. E a Bíblia diz que Caim somente trouxe do fruto do seu trabalho. Não sabemos qual era o sinal da aceitação de Deus sobre esse sacrifício. Mas o que ficou notório foi que Deus aceitou o sacrifício de Caim, a oferta de Abel, e rejeitou a de Caim. E como foi que Caim ficou? Irado. Ele odiou aquele irmão dele. Mas Deus vem a Caim e faz perguntas também. Eu acho que essas perguntas, vez por outra, a gente devia ler. Que às vezes a gente está com tanta raiva, tanto ódio uns dos outros, às vezes. E Deus vem para Caim e diz assim, por que você está furioso? No mínimo era para Caim dizer o quê? Não é? Relatar. Enquanto relatasse, podemos trazer isso para a nossa oração diária. Enquanto relatasse, ele veria o pecado, ele veria o seu erro. E poderia se arrepender, se consertar. Mas aqui, já depois de matar o seu irmão, Deus pergunta, onde é que está seu irmão? Se nós trouxermos para nós, podemos até responder, aquele desgraçado já está morto no meu coração. Não matei ainda, mas no meu coração já aniquilei. E Deus pergunta, o que foi que você fez? Eu quero aplicar essa palavra para nós nessa manhã. E dizer que as nossas famílias precisam se encher da palavra de Deus. Para resistir o engano da antiga serpente em nossa geração. Há 7 anos, quando Deus, janeiro de 2012, Deus trouxe esse decreto para nós. Por 7 anos deveríamos orar, jejuar e fazer culto doméstico, levantando o altar de Deus na família. Eu lembro que em abril, maio de 2012, começaram a tramitar na Câmara dos Deputados projetos que afrontavam terrivelmente a família como Deus criou. Queridos, essa igreja em Segec, ela pode ter um salãozinho com 2 ou 3, mas Deus ungiu essa igreja para ser uma voz profética para essa nação. Esse é o nosso papel. Às vezes a gente não vai ser aquela igreja grande, moderna, maravilhosa. Luz, câmera e ação. Mas isso é sucesso nos parâmetros humanos. E quando Jesus vem lá no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele diz, você diz que é rica, mas eu digo, você é pobre, é cega e é nua. A Sardes, ele diz, a Esmirna, ele diz o quê? Você vive em pobreza, mas eu quero dizer, Sardes,
Você é rica. Você depende da minha graça. Então vamos cumprir o nosso papel. Deus mandou a gente ficar em casa, né? Com a família, levantando o altar, fazendo culto doméstico. Como eu falhei com esse decreto. Eu falhei. Mas posso olhar para ele e dizer, Deus falou há 8 anos atrás. Deus queria nos preparar há 8 anos atrás. Deus sabia que ia vir essa pandemia? Sabia. Como tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e aqui eu não estou sendo insensível com as terríveis perdas, mortes e tudo que tem acontecido nesse tempo, porque também tenho atendido muita gente com depressão, com transtornos por causa do isolamento social. Mas quando eu lembro disso, eu lembro que as pessoas estão dentro de casa e as lives ligadas e a palavra de Deus sendo falada dentro das casas. Mais do que nunca. Concordam? Mais do que nunca. A casa, preste atenção, a casa, no meio dessa pandemia, se tornou um lugar de culto, querendo ou não. Não é verdade? A nossa família precisa se preparar com a palavra de Deus. Precisa haver uma cobertura de oração e um acompanhamento espiritual. Portanto, eu gostaria de instruir esta igreja da seguinte forma. Esta semana, eu gostaria de sugerir que a partir de amanhã até sábado, ministremos a ceia diariamente em casa. De preferência, quando todos estiverem reunidos. A ceia naturalmente vai tomar quem é batizado nas águas. Quem não é, pode fazer aquela refeição memorial junto com você. Às vezes o homem, o chefe da casa, não é cristão. Se a esposa desejar fazer este papel de intercessora, faz. Um filho. E se você for sozinho e precisar fazer sozinho, você vai fazer sozinho. Não tem problema. Então na segunda-feira nós vamos proclamar, aqui ficou Salmo 21, mas é Salmo 121. Foi um erro de digitação. Esse primeiro dia que é o Salmo 121. Orar em família, o Salmo 121. Eu recebi essa diretriz direto do Espírito de Deus. Para essa igreja fazer isso essa semana. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Reunir. Ora o Salmo 121, se às vezes não houver aquela fluência de oração, tudo bem, ora o Salmo 121, ministra a ceia do Senhor, louva a Deus, tomem um jantar juntos, se for possível, seria o ideal. A hora que for, juntos, à mesa. Não vamos fazer assim, deitado na cama, metade no banheiro, metade no quarto. Vamos sentar à mesa. De forma honrosa. Chefe de família, faça isso essa semana. Mulheres que estão como intercessoras em suas casas, porque talvez não tenham seus maridos posicionados, faça isso. Filhos, façam isso. Procure uma forma de fazer isso. Na terça-feira, o Salmo 46. Quarta-feira, Salmo 91. Quinta-feira, Salmo 27. Sexta, Salmo 29. Sábado, Salmo 22. Enfim. Nós vamos proclamar uma voz de oração dentro da nossa casa. Amém? Essa semana na minha casa não vai ter YouTube. Vai ter o mínimo de redes sociais só para postar lá alguma coisa para abençoar as pessoas e retira-se de lá. Porque a guerra está grande. Eu sei que a minha filha está ouvindo esse culto. Então ela já sabe que essa semana
o YouTube vai ser o culto das crianças hoje e Zé Fini. Porque criança tem que aprender que ela vai renunciar a algumas coisas pelo reino de Deus. Essa semana é uma semana de nós levantarmos a voz de oração dentro da nossa casa. De nós invocarmos o pacto que nós temos com Deus através do sangue de Jesus. Este sangue fala mais alto do que sangue de animais, como disse o autor aos Hebreus. Preste atenção. Esse é um tempo em que a feitiçaria está trabalhando terrivelmente. Mas eu e você não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nós vamos paralisar toda morte, toda enfermidade dentro das nossas casas. E toda enfermidade. Tem muita gente lutando com outras enfermidades nesse tempo. Tem muitos idosos tristes porque estão isolados. Pessoas de risco que precisam ficar isoladas nesse tempo. Esse é um tempo de nós levantarmos dentro da nossa casa um altar de adoração a Deus. Você me entendeu, igreja? Vamos distribuir a ceia do Senhor. Esse é um tempo de intercessão e de compromisso com a palavra. Eu me prostro diante do trono. Eu me prostro diante de Deus. Eu me prostro diante do trono. Eu me prostro diante de Deus. Tu, Senhor, és meu refúgio e fortaleza. Eu me rendo ao teu amor e tua grandeza. Tu, Senhor, és meu refúgio e fortaleza. E eu me rendo ao teu amor e tua grandeza. Cante comigo, eu me prostro diante do trono. Eu me prostro, obrigado, diante do trono. Cante, cante. Eu me prostro diante do Rei. Eu me prostro diante do trono. Eu me prostro diante de Deus. Essa é a nossa atitude de submissão, Senhor. A tua direção nesta semana. Achegados a ti em humilhação e humildade.
submetidos debaixo da tua potente mão, para que ao teu tempo o Senhor nos exalte. Aleluia. Você se compromete em orar pela sua família, pela sua casa essa semana? Deus intencionou que os pais, que o homem, que a mulher discipulassem suas famílias. Ouve, Israel. Yahvé é nosso Deus. Yahvé é um. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora deixe eu lhe dizer algo. Eu gostaria que você ouvisse com o seu coração. O que se faz na sua casa diariamente, o que se ouve na sua casa diariamente, o que permeia a sua casa diariamente, demonstra a quem você ama. Deus diz ao povo de Israel: amarás a Yahvé teu Deus de todo o teu coração. Quando a gente ama ao Senhor, isso é visto no nosso dia a dia, no que falamos, no que pensamos, no que recebemos, no que nos expomos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Estas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Oh, irmão, que tempo terrível. Que tempo terrível. Nós temos as nossas crianças sendo sistematicamente doutrinadas contra Deus. Lá no YouTube, lá nos joguinhos. Sistematicamente. A tecnologia captura a atenção das crianças como de nenhuma outra idade. Os YouTubers são muito mais legais do que os pais. É assim que aparenta ou não? Felizes, energia lá em cima. Não é? É. Roupas coloridas, cenários maravilhosos. E doutrinando as crianças contra Deus. Aí você chama a criança para assistir um culto, para estar num culto, para ver um louvor. O que é que ela diz? Ela tem críticas. Ah, mas não é tão colorido. Ah, mas não é tão legal. Por quê? Porque ela já tem outras referências. Vamos tocar a bênção. Ela já tem outras referências. Ah, mas o pastor falando, é muito maçante. A professora tal falando, é muito maçante. Ah, mas essa historinha aí. Por quê? Porque ela já se expôs a algo que ela acha muito mais legal. Estão entendendo, irmãos? Ah, então a gente vai proibir tudo. Não. É cumprir o nosso papel. Inculcar nos filhos a palavra de Deus. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Atando essas palavras como sinal nas mãos, no frontal, entre os teus olhos. E escrita nos umbrais da sua casa. A nossa casa será uma casa de bênção. Um lugar onde o Espírito de Deus
está muito à vontade para trabalhar. Na nossa casa, quem vai reinar é o padrão da palavra de Deus. Ainda que a narrativa do mundo venha contra nós, nenhuma minoria na face da terra é mais perseguida do que o povo cristão. Somente pesquise números. Somente faça isso. Eu não estou defendendo que as minorias não sejam assistidas. Eu só estou alertando. Os ambientalistas podem fazer qualquer briga de qualquer tamanho, invadir lugares para pregarem suas convicções, às vezes violentamente. E não estou dizendo que eles estão totalmente errados. Na violência estão completamente errados. Em alguns conceitos, não. E eles boicotam os produtos das empresas que não lidam bem com a sustentabilidade. Os veganos fazem isso com determinados produtos. Os antissemitas boicotam os produtos de Israel. Ninguém fala nada. Você sabia que existe um boicote terrível aos produtos feitos em Israel? Existe, pelos que odeiam os judeus. Você vai em Israel, tem judeu e árabe convivendo na paz. Já fui lá 2 vezes. Todo mundo em paz. Mas aí você tem os grupos extremistas islâmicos que vivem atacando Israel. A mídia não traz nada. Quando Israel estoura uma bomba para se defender, Israel é terrível. Israel já dividiu várias partes da sua terra, do seu território, com os palestinos. Mas por que não chegam a um acordo de paz? Porque não é que os palestinos querem uma parte da terra, eles querem toda a terra de Israel. Eles querem excluir o Estado judeu. Só é você pesquisar mais um pouquinho. Então há boicote já aí desde sempre. Aí se um cristão se levantar, eu não acho ideal não o boicote, tá bom? Nem estou defendendo. Eu estou mostrando o outro lado. Se um cristão quiser se levantar contra uma empresa que está aplaudindo um padrão que é anticristão, o cristão é intolerante. O cristão é burro. O cristão é alienado. Não percebem não? Não percebem não? Eu repito, eu não estou defendendo certas coisas que se faz não. Vá nas minhas redes sociais e você vai ver que eu não faço. Porém, eu estou abrindo seus olhos. E o mundo está se preparando para cada dia mais jogar a palavra de Deus no lixo. O mundo está se preparando para quê? Para que eu não possa pregar o que eu preguei hoje de manhã. Não ajude isso a acontecer. Abra os seus olhos. Para que a perseguição não venha antes do tempo, porque se Satanás pudesse, ele já teria destruído a igreja. E ele tenta de todas as formas. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Esse amor que tem falado aí, o amor de Deus, um amor completamente conivente com o pecado, esse não é o amor de Deus. Esse é o amor relativista, humanista, pluralista. Não é o amor bíblico. Cuidado, irmãos. Sabe como é que nós amamos? Permanecendo na verdade, ainda que incompreendidos. Fazendo guerra com pessoas?
Não, mas firmes em nossos valores. Abra os seus olhos. Pense como pensa a palavra de Deus. Do contrário, estaremos sendo capturados pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, que quer calar a voz da proclamação da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus liberta. Pai, nós nos achegamos a Ti para cumprir nesta semana a Tua orientação. Levantar um altar do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Tocar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos, com a Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que liberta. Ordenamos a todo espírito maligno que tenta destruir as nossas famílias, a antiga serpente que vem contra as nossas casas para trazer toda sorte de destruição, e é no nome de Jesus que nós resistimos a toda obra das trevas dentro e contra a nossa casa. Nós levantamos agora uma cobertura de oração pelos nossos filhos. Pais, orem pelos seus filhos, em nome de Jesus. Marido, ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido. Filhos, orem pelos seus pais. Oh, irmãos, orem pelos seus irmãos biológicos. Em nome de Jesus, veremos o poder de Deus, oh, entrando em nossas casas e fazendo algo sobrenatural. Vamos tomar alguns minutos de oração pela nossa família, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, rabalabaralabacataralalabaharabacaya. Oh, todo inimigo vai ser repreendido em nome de Jesus. Oh, essa semana nós vamos invocar o sangue de Jesus, o pacto que nós temos com Jesus, a aliança que nós temos com Jesus, dentro da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Oh meu Deus, dá ordem aos teus anjos, para que entrem em nossas casas, oh, para que guerreiem esta guerra, que pelejem esta peleja, oh, que ganhem essa batalha, e que nós sejamos vencedores, mais do que vencedores, em nome de Jesus. A nossa casa não será lugar de resistência a Deus, a nossa casa não será lugar, não será criadouro, não será ninho de ideologias anticristãs, malignas, contrárias a Deus. A nossa casa terá um altar a Deus, aleluia. A presença de Deus vai reinar nos casamentos, na criação dos filhos, e dos filhos dos filhos, e dos filhos dos filhos dos filhos. A bênção de Yahvé desça sobre a nossa casa. Invoque a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu sinto poderosamente a unção de Deus sobre esse lugar, um nível, uma quantidade de unção tremenda sobre nós nesta manhã, proclamando um tempo novo. Abre-se um tempo novo nas nossas casas. Abre-se um tempo novo em nossas casas. Abre-se um tempo novo em nossas casas. Entra, Rei da Glória, em nossas casas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jesus, Jesus, reina na minha casa. Reina na minha casa. Reina na minha casa. Oh, aleluia. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ao comermos deste pão, nós estamos dizendo que estamos em aliança com Deus Todo-Poderoso, aliança firmada no sangue de Jesus e selada pelo Espírito de Deus. Eu e Jesus somos um só, fomos feitos um só Espírito, e o seu poder, sua vida está em mim, e nós temos a mente de Cristo, que é o seu Espírito, revelando a sua palavra
em nosso interior, e a nossa mente está sendo renovada, para que possamos não nos amoldar ao mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coma deste pão. Semelhantemente, ele tomou o cálice, deu a todos, serviu a todos, fez aliança com os homens e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou eu não estou na terra em vão, eu fiz uma aliança com Jesus, Jesus fez uma aliança comigo. Tudo que era meu passou a ser dele, a condenação, o pecado, a maldição. Mas tudo que era dele também passou a ser meu, a sua vida, o seu poder, o céu me foi dado, por causa do seu sangue que foi derramado sobre mim. Este sangue comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por causa deste sangue, diante de Deus, homem e mulher são iguais. Homens de toda tribo e de toda nação, todas as etnias são iguais diante de Deus. A igualdade que o mundo espera, através de ideologias fracas e vãs muitas vezes, é a unidade que Deus providenciou para toda a raça humana, mas ela é através do sangue bendito de Jesus Cristo de Nazaré, que nos torna iguais perante Deus, igual em valor. Este sangue foi derramado por todos. Somos um diante de Deus. Não há grego, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, não há gentil, não há judeu. Todos temos o mesmo valor diante do trono de Deus. Beba deste cálice. Que Yahvé te abençoe, te guarde. Eu esqueci da letra, vem me ajudar, Bruno. Tá aqui, obrigado. Levante, obrigado. Vamos. Seu rosto, porque você virou o cantor oficial, e te dê paz. Aleluia. Levante as suas mãos para receber essa palavra. E eu gostaria que você colocasse essa canção todos os dias na sua casa, na ceia, durante essa semana. Aleluia. Que Yahvé te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Amém, amém, amém. Sobre a minha casa, sobre a tua. Favor de Deus, juntos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti,
sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença Seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti. Que o favor de Deus, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração. Tua família e teus filhos. Seja assim. E os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti E te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti. pelo dia, Pela noite, em tua vinda, em tua ida. ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti. Ele é por ti. Ele é por ti. Ele é por ti. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Amém, amém. Venha saúde, saúde, saúde física, prosperidade, conversão a Deus. Encha as vossas casas, encha as vossas casas. Amém. O favor de Deus Seja sobre ti, sobre toda tua geração e a família de teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti. e te cerque Onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti. pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Ele é por ti. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, o bem-estar em todas as áreas da sua vida. A graça maravilhosa de Cristo e o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito, seja sobre a tua vida e a tua casa, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amo vocês, igreja. Deus abençoe muito, 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 muito. Protejam-se, andem em fé. O Senhor é conosco. Um grande beijo, sem abraços, sem apertos de mão, tá bom? Distância, e vão na bênção.